Estou falando de comportamento. Porque ontem, por exemplo, já teve essa discussão, toda vez que você dá entrevista, você responde sobre isso, e aí já se perguntou sobre as frases do Arthur Duval, do Mamãe Falei, sobre as suecas e tal. Eu revisitei essas... Suecas não, Arthur nunca falou suecas. Não, suecas é você. Não, suecas foi você. Suecas é você. Não, suecas foi você. Eu tive uma namorada sueca. Não, você disse no Flow Podcast em 2020 que você, uma vez, estava muito focado em chavecar gringa, abre aspas, ficava indo para fora do Brasil, aprendi a falar sueco, porque elas são muito gatas, vou pegar. Eu gostei tanto desse game que ficaria fazendo isso várias vezes. Outra coisa, quando o Mamãe Falei disse... Mas tem algo errado nisso? Só pra saber. Turismo sexual? Não. Isso é turismo sexual? Não, acho que não. Acho que não. Porque, Malu, fiquei indo lá, pegar gringa... Malu, assim, você tá pegando uma conversa num podcast em que a gente tá falando sobre vida. Eles estavam curiosos porque eu sabia falar sueco. Boa parte dos meus melhores amigos que eu fiz entre 2007 a 2012 foram amigos meus. Esse corte aí, eu assisti essa entrevista, essa sabatina, eu vou dizer, foi uma sabatina boa. Esse corte foi uma parte particularmente ruim, porque ela obviamente fez uma pergunta irrelevante, uma pergunta boba, né, sobre o que um cara solteiro com, sei lá, 20 e poucos anos, 30 e poucos anos faz quando ele está indo para fora em países estrangeiros. O senhor discutiu com as comunidades se elas preferem viver sob um estado de defesa ou se elas preferem viver com direitos que elas expuserem para o senhor. O senhor consultou as comunidades? O senhor esteve com entidades de comunidades, representantes de comunidades? É uma pergunta simples, sim ou não? Me acusaram outro dia de eu ter tomado cogumelos psilocibina. Não estou acusando nada, eu estou perguntando se o senhor discutiu você não com acusou, comunidades. é que a conversa está parecendo um cogumelo, porque é óbvio que uma pessoa que vive numa favela não dispõe desses direitos, ela não está abdicando de nada que ela não tenha. As favelas têm... Elas não têm, as pessoas não têm direitos. Tem entidades eu não ligo pra essa ONG. Dê uma pausa aí. Quer dizer, isso é uma hipocrisia, se você for bem pensar, muito grande, né? Mas, assim, claro, eu quero ser educado aqui, elegante, também não vou fazer uma acusação jornalista, mas há um elemento no tipo de discurso que ela levanta que me ocorre imediatamente, essa coisa. Não, mas as comunidades se organizam politicamente e elas dispõem. Quão representativas são esses grupos em relação às verdadeiras dores, aos padecimentos das pessoas que estão ali nas comunidades? Porque o que a gente está propondo é, em essência, a libertação das pessoas que estão nas favelas. A gente está propondo a libertação das pessoas que estão nas favelas. A nossa pauta é uma pauta que tem ressonância imediata com o sofrimento das pessoas que estão ali, né? Isso é algo evidente. Tem uma ressonância imediata com o sofrimento daquelas pessoas. O Renan, quando andou pelo Brasil, andou pelas comunidades, pelas favelas, ele bem disse, as pessoas iam atrás dele desesperadas. Ele falou do caso da moça que teve 2 filhos assassinados, não sei se você chegou a ver isso. Ele falou do caso da moça que teve 2 filhos assassinados e que no segundo ela já estava apática. Então é evidente que a população das comunidades quer se livrar do jugo dos traficantes. Não acho que é preciso dialogar com muita gente para chegar a essa conclusão, na verdade. Você conversando com as pessoas individualmente, você sabe disso. E aí a pergunta que se coloca é em que medida estas ONGs, que geralmente são ligados a partidos políticos, né? A gente tem um monte de associações aí em comunidades que são ligadas a partidos políticos. Tem as associações que são ligadas ideologicamente a partidos políticos de esquerda, várias são ligadas, a gente sabe disso, é um fato, basta você pesquisar, você vai achar. E tem as ONGs que são ligadas a partidos do centrão, né? Tem várias, e que recebem, muitas vezes, repasses do governo, repasses do poder público, e que atuam ali como braços de uma política institucionalizada que existe na favela, porque a favela dá voto, né? Quando a gente fala que tem 20 e poucas milhões de pessoas na favela e essas pessoas precisam ser libertadas, bom, essas pessoas votam em alguém. Essas pessoas votam em candidatos que atuam politicamente ali. E esses candidatos atuam politicamente ali, mas o problema do domínio pelo tráfico não é resolvido. Esses candidatos não estão resolvendo esse problema. Lá em Salvador, a minha cidade natal, eu sei disso. Salvador é uma cidade amplamente favelizada, tem um monte de favela em Salvador. E dentro das favelas em Salvador, as comunidades, as associações dessas comunidades atuam como proxies políticos de políticos do centrão em geral,
né, de vereadores, de deputados estaduais, de deputados federais, que eventualmente têm a sua base ali. Então você sempre tem aqueles candidatos que têm uma certa, digamos assim, penetração dentro de uma determinada comunidade. E muitas vezes essas associações, elas basicamente estão representando esses interesses. Então a ideia de que você precisa abrir um amplo diálogo com todas as ONGs que estão nas favelas para discutir com elas a estratégia de defesa, a estratégia de retomada do território, não, absolutamente não é necessário fazer isso. Eu falo com as pessoas. Eu não ligo para essa ONG. O senhor já conversou com pessoas que moram nas favelas, nas comunidades? Eu vou te dar um exemplo aqui bem concreto. Eu retiro minha candidatura se algum candidato nessa campanha visitou mais favelas e lugares pobres e em situação de desespero como eu visitei. Eu rodei de carro os lugares mais humildes do Brasil. E você ouviu que as pessoas querem abrir mão dos seus direitos? Elas não acham que elas têm direitos. Para viver sob um estado de defesa? Elas não acham que elas têm direitos. Elas estão pedindo socorro. Todos os lugares. Eu posso te mandar vídeos. Eu tenho vídeos publicados de mães. Pelo amor de Deus, passa a rapa nesses caras. Meu filho foi morto na semana passada. A mãe, completamente dessensibilizada, porque já foi o segundo filho que ela perdeu, falando, eu já perdi outro. As pessoas estão pedindo socorro. As pessoas não acham. Existe uma questão aqui, que é as pessoas não dispõem de direitos. O direito, se ele está só no papel, ele é um papel. O direito ele tem que se expressar na realidade. A política pública se existe para chegar do direito, que foi algo que foi imaginado, legislado e colocado no papel, em realidade. A política é a arte de transformar direitos e conceitos em realidade. Da realidade concreta, uma pessoa que mora numa favela, ela não é titular de direitos, ela é uma titular nominal. É isso, um nominalismo. Candidato, mas é que toda a comunidade se organiza politicamente. Quando o senhor diz que o senhor não ouve as entidades, não ouve as ONGs, não ouve as organizações das comunidades, o senhor está desprezando a capacidade dessas comunidades de se organizarem politicamente e de expressarem seus direitos e suas demandas via organizações locais. O senhor está desprezando por completo a capacidade dessas comunidades se articularem politicamente. Não estou, porque eu visitei favelas e em alguns lugares eu visitei as associações das favelas, outros eu encontrei associações de moradores, outros eu encontrei os moradores pura e simples. Cada lugar é uma realidade. E outra coisa, isso significa pressupor que toda organização de representação local ela é virtuosa e que defende os interesses desse lugar e não os interesses próprios, e não recebe emendas de políticos e não transforma aquilo em feudo político. Você sabe muito bem, isso é verdade, porque há cobertura extensa aqui, que associações de moradores em muitas favelas servem para trabalhar com políticos, recebem dinheiro de político, fazem campanha de político e depois fecham o arrego com o tráfico, para o tráfico permitir o político A ou B entrar. Para dar um exemplo bem claro, cobertura extensiva da imprensa, João Pessoa, a vice-prefeita de João Pessoa, fecha acordos com associações de moradores em favelas ligadas ao tráfico. Então, muitas vezes eu posso cair numa associação que é uma supostamente representante dos interesses populares ali, e eu estou falando com um representante do tráfico. Como eu fiz um evento agora, com ampla cobertura da Globo, numa favela no Jardim Panorama, em São Paulo, e ali foi um representante dos moradores falando em nome do PCC, avisando, o PCC passou o salve que não é pra fazer campanha aqui. Eu não gostaria de ter mais conversa com esse cara. Pautas que estão no dia de hoje aí no noticiário. Tivemos ontem uma reunião entre o presidente da República, presidente dos dois poderes, do Executivo, do Legislativo, e lá se discutiu o fim da escala 6x1 e taxa das blusinhas para se votar agora. Eu queria ouvir a sua opinião a propósito, por exemplo, da questão do fim da escala 6x1. Vamos começar com temas que me farão perder alguns votos, claramente, mas que eu vou manter a minha posição por questão de coerência. Eu já aviso para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo que, naturalmente, essa é uma pauta perigosíssima, especialmente para um Brasil cujos setores que envolvem especialmente varejo e contratação intensiva já passam, antes mesmo da implementação da medida, por graves problemas. A gente viu o fechamento agora do Habib's, uma rede que o Brasil tem muito afeto. A parte ligada à distribuição dos combustíveis a Shell, acho que é da Raizen, também está pedindo concordata, recuperação. Já houve problema com as Casas Bahia. E imagina isso num cenário em que estão prometendo que as pessoas vão trabalhar menos e ganhar mais. Porque você vai diminuir as horas trabalhadas e manter o salário mensal igual, as pessoas vão trabalhar menos e ganhar mais. Esse é um problema dramático vindo de uma medida populista de um presidente da República que está tentando recuperar. Isso é uma discussão central nos campos de esquerda. Recuperar a discussão sobre trabalho. É uma discussão antiga, o Partido dos Trabalhadores surge como um movimento sindical, as esquerdas se afastam disso e entram em discussões identitárias, eles veem isso como uma espécie de um retorno às origens, tratando de questões materiais que envolvem a vida do trabalhador. Belíssimo, o problema é que o maior direito que um trabalhador tem que ter é o trabalho. E a partir do momento que você dificulta ainda mais a contratação, você acaba gerando, na prática, ou um encaminhamento para a informalidade ou desemprego puro e simples. Alguns setores altamente sindicalizados, eu falo, por exemplo, da indústria, elas não têm como fugir, não tem como você contratar um operário MEI.
Não dá, porque são setores altamente sindicalizados. Eles apenas vão aumentar o seu custo operacional e vão perder espaço nas cadeias globais de produção, como já estava acontecendo antes disso. Então é uma medida que, por mais que para muitas pessoas, e eu entendo o drama de algumas pessoas que moram em cidades como Rio de Janeiro, ou cidade de São Paulo, região metropolitana de Belo Horizonte, que fazem um deslocamento periférico para trabalhar nas regiões mais centrais, e elas gastam muito tempo no trânsito. E elas consideram que ficar tanto tempo trabalhando é muito ruim. Eu entendo, mas esse é um problema, acima de tudo, logístico. As pessoas perdem boa parte da vida delas, 2 horas. Acho que ele já falou o ponto. A questão dessa escala 6x1 e das discussões sobre isso, eu acho que a principal questão é o momento histórico em que isso é proposto. O Brasil é um país, e a gente fez análises extensas no Livro Amarelo sobre isso, é um país que tem problemas de produtividade gravíssimos. Talvez... não o país com maiores problemas de produtividade, mas está considerando o seu porte, a importância do Brasil, o tamanho do seu território, o tamanho da sua população, é o país que tem mais graves problemas de produtividade desse porte, nessa categoria. Nenhum outro país tem tantos problemas assim, sendo importante como é o Brasil, sendo potencialmente importante como é o Brasil. Então, diante disso, a questão sobre a redução da escala de trabalho do trabalhador é a última questão a ser levantada. A última questão a ser levantada. Ainda que as pesquisas mostrem que o trabalhador brasileiro trabalha bastante, ele não trabalha pouco. Existem outros países que têm uma cultura de trabalho em que os trabalhadores brasileiros trabalham mais horas, mas o trabalhador brasileiro, ele trabalha bastante. O problema da produtividade não é ele que trabalha pouco. Porém, a questão não é necessária de ser discutida nesse momento. O momento não é oportuno para a discussão da questão. O momento é oportuno para a discussão da questão da produtividade, dos fatores que condicionam a gente estar abaixo da produtividade global de uma maneira tão dramática. O momento é oportuno para a gente falar sobre o que fazer com a economia brasileira, que está na informalidade. O que fazer com essas pessoas que estão na informalidade na economia brasileira para trazê-las para a formalidade. O que fazer, por exemplo, com um exército de 50 milhões de trabalhadores que não trabalham porque recebem benefícios assistenciais do governo e estão fora do mercado de trabalho. Quer dizer, são estas as questões que deveriam estar sendo discutidas no parlamento. O parlamento brasileiro deveria estar discutindo meios de solucionar, por exemplo, a dependência de 1/4 da população brasileira de programas assistenciais. Mas não consegue se discutir isso porque, primeiro, falta coragem, já que todo mundo sabe que se você levanta essa bandeira, você vai perder votos, e foi isso que o Renan logo adiantou. Quer dizer, você levanta isso aí, você vai perder votos, não é uma pauta popular, haverá um cerco midiático para que se diga que você está tentando tirar o Bolsa Família das pessoas, as pessoas votam e as pessoas elas vão ficar agoniadas porque elas vão sentir que elas eventualmente vão perder um direito adquirido. Então, ninguém coloca essa questão. Então, só para a gente seguir aqui, por favor, declarações do senhor. Matar quem roubar e fazer um banho de sangue. O senhor diz que o senhor não é o Bukele, mas então por que o senhor mantém esse tom defendido pelo Nayib Bukele? Na última segunda-feira, um rapaz chamado Eduardo, lá em São Paulo, ele viu sua namorada sendo assaltada no meio da rua, aparece o bandido, ele tenta evitar o assalto. O bandido olha pro Eduardo, puxa a arma, dá um tiro na cabeça do Eduardo. A cabeça do Eduardo explode e o sangue vaza na rua. Houve um banho de sangue na segunda-feira de um inocente. Eu acho que o sangue que tem que jorrar não é dele. O sangue tem que jorrar do bandido. Eu acho que as pessoas no Brasil, e eu rodei o Brasil a pé e de carro nos últimos meses todos, as pessoas no Brasil estão implorando para que a gente faça justiça contra essas figuras terríveis, esses demônios que estão matando a gente. E cabe ao presidente da República liderar as pessoas nessa guerra. Os brasileiros morrem como se fosse bicho. Ninguém liga, ninguém sabe o nome. A maior parte são meninos, em geral, negros, que morrem nas favelas e nas cidades mais pobres. Pessoas são vítimas de latrocínio diariamente. Desde que a gente começou esse programa, no mínimo uma pessoa já foi assassinada e, em geral, vítima dessas facções criminosas. Para candidato, eu gostaria de abordar também eu não respondi o César ainda. Deixa eu só terminar, por favor, Renato. Para que a gente possa abordar vários temas. Eu também quero. Eu falo rápido justamente para ajudar a abordar. Falo do banho de sangue. Pode não ser a palavra mais bonita para a pessoa que está assistindo em casa, mas é a única coisa que eu posso fazer como resposta a alguém que está com uma arma apontada para uma pessoa. Uma pessoa que aponta uma arma para você no meio da rua para te cometer um assalto é a pessoa que pode matar você por latrocínio. Ela se torna juiz da tua vida. Ela se torna juiz dos teus sonhos. Ela se torna juiz do teu futuro. Ela não tem o direito de se comportar como juiz da tua vida. Se um policial estiver na tua frente, e por isso que um slogan de maneira automática surgiu a meu respeito na internet, que era o prendeu, matou, se um policial estiver ali na frente, ele tem que atirar para matar nessa pessoa. E eu falo isso, porque eu sou um pacifista, eu nem sei atirar. Agora, e esse tema nunca foi central pra mim. Agora, eu já tive minha mãe alvo de sequestro relâmpago. Todo mundo já no Brasil passou por uma experiência traumática. Todo mundo sabe que tem um bandido com a arma na cabeça de um parente seu.
A gente não pode aceitar mais ser refém dessas pessoas. E o povo brasileiro está pedindo uma guerra. É uma guerra que o brasileiro quer. Belo corte, belo corte, belo corte. Essa foi uma das melhores respostas na sabatina, sinceramente. E eu acho também que ela se conecta muito com aquilo que as pessoas esperam mesmo. Quando ele diz que a população brasileira espera uma guerra, isso é verdade, isso é verdade. Eu me lembro do primeiro discurso que o Renan fez sobre a questão de decretar uma guerra. O que eu vi, assim, o mais icônico do início foi quando ele estava, não sei se ele estava com diante da academia de polícia, uma coisa assim. Acho que ele estava diante da academia de polícia. E ele fez um discurso e ele falou que ele não queria paz. Ele começou assim, ele fez um arco, né, dizendo que ele não queria paz e que ele queria a guerra. E aí ele foi nessa toada do discurso da guerra. E no final ficou claro o quanto as pessoas que estavam ali assistindo, elas tinham se conectado com isso. Então, todo esse discurso que, especialmente setores da imprensa e da esquerda levantam, de a paz, a necessidade da paz, esses atos meio pomba branca da paz, abraçar a Lagoa Rodrigo de Freitas, esse tipo de coisa não tem mais lugar no Brasil atual. O Brasil atual é um país que está numa situação dramática, uma situação que não inspira alegria, não inspira felicidade a ninguém. As pessoas não têm segurança para poder sair nas ruas. Aquilo que ele falou de que todo mundo conhece alguém que sofreu algum tipo de assalto, que teve um confronto com um bandido, que um bandido colocou uma arma na cabeça, isso é a mais pura verdade, né? E, portanto, falar em guerra é algo que chega nas pessoas, que reverbera nas pessoas. Então esse foi um dos grandes momentos aí da sabatina. Esse daqui é sobre feminicídio. Pronto, joga aí. O novo plano de governo, por exemplo, não trata do combate ao feminicídio, também não apresenta políticas específicas sobre homicídios de crianças, violência sexual infantil e abuso. Só para informar o telespectador, os números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que só no ano passado, mais de 1.500 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil. Mais de 2.000 crianças e jovens foram mortas vítimas da violência. O senhor não incluiu políticas específicas para enfrentar esses problemas. Por quê? Posso terminar o César? Eu vou entrar. Pergunta correlacionada boa. A questão dessas mulheres, não é das mulheres não entrarem no partido, é porque é um medo generalizado. Nós elegemos uma vereadora, e eu preciso trazer esse caso para o Brasil aqui. Tá aqui, é um palco privilegiado para eu trazer. Há uma vereadora nossa eleita na cidade de Chapada Gaúcha, chamada Luana. Essa moça foi alvo da mesma natureza de ataques da Amanda. A Câmara dos Vereadores da cidade se reuniu e estão caçando ela por absolutamente nada. A violência política de gênero que acontece contra pessoas, não só do nosso grupo político, mas em geral da direita, é muito maior do que imagina. Mas a gente fez um levantamento nos 7 maiores partidos brasileiros, 46% de filiados são mulheres. Pois é, mas Missão, o Missão é um partido novo e o Missão é um partido marcado por esse tipo de perseguição às mulheres. A Amanda Vettorazzo passou por uma perseguição que eu não conheço nenhum outro grupo político que tenha uma mulher que passe por perseguição similar. A perseguição que ela passa é gigantesca. As meninas que fazem parte da nossa academia de formação têm medo de ser candidata. Então, por que não há políticas específicas sobre feminicídio e sobre também a violência contra as crianças? Eu só vou chegar nesse ponto porque uma coisa não está correlacionada à outra. Eu precisava deixar isso primeiro bem claro. Segunda coisa, não há, como eu te disse, nem políticas específicas no nosso livro sobre homicídio. Homicídio como um todo, sobre latrocínio, que é o tema que eu mais falo. Porque a nossa política de segurança que está descrita no nosso livro de propostas, ela é focada, acima de tudo, no combate ao crime organizado. A guerra ao crime organizado, que nós debatemos bastante aqui no começo do programa. A guerra ao crime organizado, ela pressupõe uma ação do governo federal, alteração nas leis penais, alteração nas leis de execução penal, que vão pegar de maneira extensiva também crimes que acontecem contra mulheres, crianças. O ponto que é muito importante é a formulação de políticas públicas efetivas no combate a feminicídio, violência contra a criança, e há uma correlação direta. O mesmo homem que costuma ser abusivo com a sua esposa ou namorado, costuma ser abusivo também com seus filhos. E o combate a isso exige medidas específicas. Exige medidas que são adotadas majoritariamente por municípios e estados, porque nós respeitamos o princípio federativo. Um exemplo que nós respeitamos o princípio federativo houve uma votação recentemente em que o governo Lula queria avocar para o governo federal mais poderes sobre a formulação de políticas públicas de segurança nos estados. E nós votamos contra. Porque quem tem que fazer a formulação das políticas públicas e das ações sobre feminicídio e violência contra crianças, e violência como um todo, são os estados.
e de maneira subsidiária os municípios. Eu vou seguir aqui porque esse tema é bastante importante. O nosso plano de governo é um plano articulado, ele não foi escrito por marqueteiro. Porque se eu quisesse escrever um plano de governo para marqueteiro, eu botava todos esses casos para ilustrar de maneira marketável. Olha, esse problema está aqui, esse problema está aqui, eu vendia. Não, eu não vou fazer isso. Porque o nosso plano contém, quando a gente segue ele mais para a terceira parte dele, que é a parte da Lei de Responsabilidade Gerencial, que é o meu grande legado para o Brasil, ele estabelece a seguinte regra: prefeitos e depois governadores receberão mais recursos desde que eles batam metas. Dentre as metas de desempenho, que inclui saúde, fornecimento de água, desempenho no IDEB, desempenho no SAEB, estão rankings ligados à segurança, diminuição do número de violência contra a mulher, que estão na casa dos 250 mil. Todos os anos, isso só os reportados, casos de homicídio, casos de latrocínio, roubos e furtos. Esses indicadores que vão ser montados pelo governo federal e que vão servir para você fiscalizar a atuação dos municípios, eles vão basear a formulação de políticas públicas dos municípios. Por exemplo, São Paulo São Paulo capital, a cidade, tem uma das melhores políticas de enfrentamento a feminicídio e violência contra a mulher. A Patrulha Maria da Penha em São Paulo está funcionando e quem está dentro do regime da Patrulha Maria da Penha não enfrentou nenhum caso de feminicídio. Mas a gente está falando de políticas federais. Mas o Trelli tem uma pergunta sobre um tema importante também. Desculpa, Renata, esse tema é muito importante. A principal política federal. Mas esse salto foi o da Sabatina? Sim. Entendi. Foi ontem às 8h30 da noite. Ontem... Caramba! Não, eu quero muito ver a investigação que o Juninho está fazendo sobre o Cury. Porque tá curioso isso. Ele tá com números expressivos. Ele tá fazendo algum tipo de manipulação aí na internet, alguma coisa assim que dando esses... Ele tá pagando para as pessoas falarem dele, é basicamente isso. Mas é tipo muita gente, né? Não, é muita gente. É muita gente. Ele tá interessante isso aí, viu? 60 pontos mais do que o Lula. Muito mais do que o Flávio. Ronaldo Caiado com 3. Renan Santos com 100. Natural, ele fez a sabatina. E a reação das pessoas aí? Eu não vi nada muito expressivo das pessoas reagindo. Mas a internet reagiu bem. Eu sei que teve um negócio bem engraçado. As pessoas pesquisaram muito se o Cury mais popular do que o Lula sem aparecer em lugar nenhum. Então. Ele tá fazendo. Cara, o Cury é mais popular que o Lula na Índia. Não, ele está fazendo realmente alguma coisa aí. Assim tem algum segredo que esse cara está. Ele tá, assim, não é de se desprezar, viu? Não é de se desprezar. Um negócio que é verdade. Mas mesmo quando não seja orgânico, olha só, tem um monte de gente aqui falando que não é orgânico, Eu também não acho que seja orgânico, ele tá fazendo alguma coisa, mas isso tem um impacto. Se ele tá sendo mais pesquisado, não é só por bot. Ele tá conseguindo trazer alguém, tá fazendo alguma coisa aí. É curioso. Mas assim, é um candidato, como eu disse, né? Super vazio. Como todos esses coaches, né? Todos esses coaches. Então, mesmo que ele seja pesquisado e que ele esteja fazendo alguma coisa, tem algo, por isso que eu te pedi a repercussão, especialmente a repercussão assim de jornalistas, de jornalistas, de membros do mercado financeiro, de gente da elite, pessoas relevantes, pessoas relevantes aí. Thomas e com o Otávio na questão da forma e conteúdo. Forma, ele é muito verborrágico e ele fala com muita ênfase, o que pode, em tese, ajudá-lo, porque você se perde ali, né? Começa a falar, me lembrou Ciro Gomes, até o jeito que o Ciro Gomes fala. Mas quando você começa a espremer, isso, principalmente na área de segurança, pode até ter um efeito positivo, porque as pessoas estão tão desesperadas no que diz respeito à segurança, que aquilo parece que a pessoa está falando muitas coisas sobre aquele assunto. Eu quero fazer com um muitas propostas. Sobre isso. Eu quero fazer um comentário sobre isso. Assim, novamente, isso é típico, a maneira como ela fala é típica da forma como o jornalismo profissional fala destas questões. Então ela diz, o Renan é verborrágico, ele fala muito, fala, parecido com o Ciro Gomes, porque as pessoas estão desesperadas com essa questão da segurança. Novamente, as pessoas estão desesperadas com a questão da segurança porque esse é um problema que não tem sido resolvido por ninguém. E a mídia, o trabalho que a gente vê da mídia na prática, também não conduz a resolver nada. Porque, de novo, a mídia fica se atendo a questões periféricas, questões secundárias nisso aí. Então o Renan, por exemplo, ele foi perguntado sobre... você já conversou com as ONGs? Ele foi perguntado, e o feminicídio? E a questão das crianças? E o Lau Jardim veio com essa. E o preço dos presídios de segurança máxima? Quanto é que vai ser... Quer dizer, beleza, os jornalistas estão ali estressando a questão, mas eles estressam as questões a partir de coisas periféricas. É exatamente isso. Sabe coisas assim?
acidentais. Me parece muito que eles estão evitando o assunto central. O assunto central. Eles querem ficar pegando da borda pra evitar o centro e só ficar gastando tempo com essas perguntas bem bobas. Porque é óbvio que o Renan ele não pode fazer essa réplica porque são jornalistas. Sim. Eles não estão ali na condição. Mas a pergunta que deveria ser feita, se fosse... Um debate? Um debate. Qual é a pergunta? É dizer, tá, beleza, mas você concorda comigo que é necessário tirar as facções criminosas das favelas? Porque elas dominam as favelas, não é isso? Ah, sim, é necessário, né? Parece meio óbvio. Ah, é necessário tirar as facções da favela. Pra tirar as facções da favela, você precisa matar e prender os líderes. Não é isso? Porque senão eles não saem, né? Sim. Correto? Aí a pessoa, realmente, você precisa prender e matar os líderes. Aí você pensa, os líderes das facções, eles estão sendo presos e mortos? Ah, não! Eles estão sendo presos, mas eles saem. As facções, por exemplo, elas conseguem operar. Por exemplo, o PCC tem um monte de líder preso, mas o PCC, ele opera. Então, peraí. Então, a estrutura logística e organizacional do PCC não está sendo prejudicada, não é isso? Se o PCC está operando, cadê? E aí o que você tem que fazer? Você tem que prender todas as pessoas para você destruir a estrutura logística, não é isso? Ah, é. Ah, o PCC, por exemplo, coloca o seu dinheiro para lavagem de dinheiro na Faria Lima. O PCC domina as máfias dos transportes em vários lugares. O PCC tem prefeitos. O PCC tem vereadores. O que precisa fazer com essas pessoas? Tem posto de gasolina. Tem posto de gasolina, tem um monte de coisa. O que precisa fazer? Não precisa prender todas elas, não precisa destruir financeiramente o PCC, não precisa fazer uma revista a partir da polícia quebrando a estrutura lógica de financiamento. Não é isso? Ah, é. E no Rio de Janeiro, as facções não dominam as favelas. Tem lá o morro da favela da Maré, o morro da favela da Penha. Tá lá o Comando Vermelho dominando. O que você tem que fazer? Senão entrar nesse morro e tirar essas pessoas. Então, nas questões essenciais, e por isso que eu enfatizo isso tanto, nós estamos certos. Não há outra via, não existe outro caminho. O único caminho é o caminho que está sendo proposto pela missão. Qualquer presidente, candidato a presidente sério, vai ter que falar mais ou menos as mesmas coisas que o Renan já está falando. Em outros termos, com outra linguagem, talvez pensando em outros instrumentos no detalhe. Mas o essencial está dado. O essencial está dado. E quando eu ouço a Júlia do Alib falar, eu sinto que o essencial ele vai embora. No discurso, sabe? Ele desaparece. Pode prosseguir. Quando você espreme, aí eu chego a esse ponto que o Otávio e o Thomas falavam. Aí que está o perigo. Primeiro, o negócio da bomba atômica. Aquilo eu achei, para ele, foi péssimo. Porque o brasileiro não gosta, o brasileiro é pacífico. A maneira como a Renata e o César Tralli colocaram para ele o que significa ter uma bomba atômica em termos geopolíticos e de segurança, até em relação com a Argentina. Basta a gente saber Paquistão e Índia, a corrida armamentista que é, quando um vizinho tem, o outro tem também. Então, o caso do Irã. Quer dizer, o caso do Irã também, que foi colocado. Enfim, para ele é péssimo aquilo. Então, ali ele deu uma super escorregada. E o outro ponto que a gente espreme... Uma pausa que eu quero comentar isso. Pode ser que, narrativamente, muitos brasileiros achem o que ela está falando. Eu não duvido que achem. Ah, bomba atômica, parece meio caricato, por que a gente precisa ter uma bomba atômica? Esse capítulo da bomba atômica, eu fiz esse capítulo com algumas alterações do Orlando. Né? Mas eu estive junto com o grupo do Livro Amarelo que fez o capítulo da bomba atômica. A gente teve reuniões para falar disso aí. Eles mandaram o texto, eu revisei o texto, falei do texto, enfim. Aquele texto foi revisado depois pelo Kim e tal. Então eu participei diretamente desse negócio da bomba atômica. Qual é a opinião do grupo de defesa do Livro Amarelo e o motivo pelo qual a bomba atômica saiu? O grupo de defesa do Livro Amarelo, que tem militares de formação, tem vários militares lá no grupo de defesa, e eles sabem o que eles estão falando. Eles disseram que a questão da dissuasão nuclear é a última etapa de um longo caminho de fortalecimento do Brasil em relação à indústria de defesa e aos meios de defesa que o país dispõe. Hoje, na prática, o Brasil é um país com uma indústria de defesa fraca, um país que não possui o seu próprio sistema de satélites. Então, não sei se você sabe disso, mas se os Estados Unidos resolvessem, por exemplo, fazer uma guerra na América Latina e desligar aí o GPS do Brasil, já era. O Brasil ia ter que voltar a sua navegação a fazer navegação astronômica por meio de a astronomia primitiva pré-satélite. Ou seja, a sua marinha já foi. Só isso. Não precisa nem invadir. Então, hoje, isso é um fato, o Brasil não tem condições de se defender de forma decisiva, a contento, perante grandes ameaças militares que, eventualmente, venham a atingir a sua soberania.
Ninguém sabe. A Júlia do Alib não sabe. Eu não sei. O César Tralli não sabe. O Renan não sabe. As pessoas que escreveram o livro amarelo também não sabem. O que vai acontecer nos próximos 10 anos, nos próximos 15 anos, em matéria de guerras no mundo. Ninguém sabe disso. O que está claro hoje, todos os analistas dizem, é que a temperatura global em matéria bélica aumentou. Novos focos de guerra aumentaram. Isso está acontecendo hoje, tem análises e análises sobre isso. Eu li análises sobre isso, análises profissionais de militares falando sobre isso. Está aumentando, a situação global está ficando mais arriscada, e o Brasil é um país cheio de recursos naturais que não pode se defender direito. E aí, não, tá tudo certo. Não, porque o brasileiro é pacífico. Aí é isso, o brasileiro é pacífico. Aí ele não gosta de ouvir essas coisas de bomba atômica, porque ele é pacífico. O brasileiro já foi pacífico em 1940, quando Stefan Zweig veio pro Rio de Janeiro e falava que era tudo uma maravilha. Não é mais. O brasileiro é violento, na verdade. Segunda coisa, independente do brasileiro ser pacífico ou não ser pacífico, o país precisa ter meios de se defender, porque os riscos do cenário internacional, eles estão crescendo. Isso é um fato, todo mundo está vendo que está crescendo. Vídeo que aconteceu na nossa vizinhança. A Venezuela, que tinha um governo deplorável, um governo opressor do Maduro, do Nicolás Maduro, ditador socialista pós-Chaves. A Venezuela foi invadida pelos Estados Unidos, os caras chegaram lá, tomaram o presidente deles, sequestraram o presidente deles à luz do dia e levaram o cara lá. E a Venezuela não pôde fazer nada. E por que não pôde fazer nada? Porque a sua capacidade de defesa ela é deprimida. A capacidade de defesa do Brasil ela é deprimida em relação aos desafios que nós temos. E assim, absolutamente nada garante que o Brasil não será invadido nos próximos 20 anos. Ah, mas o Brasil nunca foi. Ah, mas não tem conflitos militares imediatos com seus vizinhos. Beleza, não tem conflitos imediatos com os seus vizinhos. É uma situação diferente da situação, por exemplo, do Irã, que você tem um conflito ali, a coisa está acontecendo. Mas, em termos de perspectiva histórica, ninguém sabe o que vai acontecer. Um espreme que eu achei muito temerário é ele repetindo o que ele tinha falado para vocês, para você e para Andréa Sadi, na entrevista da Globo News sobre que ordem, a lei, decisão ilegal não se cumpre. Isso é um princípio do direito administrativo que até existe entendimento na justiça sobre, mas é do princípio administrativo dentro da repartição pública. Se o seu chefe manda você fazer uma coisa, você não cumpre. Não é não cumprir uma decisão da justiça. Não é não cumprir uma decisão de um magistrado ou do STF. Ele está levando para um outro lugar a discussão. O entendimento que tem no STF é sobre decisões na esfera administrativa. Decisão da justiça, você cumpre e recorre. Claro. E vai recorrendo até eventualmente ter o trânsito em julgado. Isso é assim que funciona. Então, acho que... Bom, terminei esse corte, mas isso é outra coisa que merece comentário. Que eu também falo que se ao invés das conversas com o jornalista, fosse um debate, isso seria colocado de maneira bem clara ali. Que é o seguinte, beleza, ok, vocês estão dizendo que é um erro dizer que a gente não pode descumprir decisões manifestamente ilegais do STF. Então o STF ele pode decidir qualquer coisa e o presidente da República ele tem que acatar, porque o STF é a Corte Máxima de Justiça, é isso. Agora vamos supor que o STF, como fez recentemente, declarando inválido o sigilo de fonte de um jornalista do Maranhão que fez reportagem sobre o Flávio Dino estar utilizando, acho que carros oficiais, alguma coisa assim, não me lembro exatamente a natureza da reportagem. Mas isso aconteceu. E aí o STF decide isso. E aí, você vai recorrer a quem? Você vai recorrer ao próprio STF. Aí o STF vai dizer, não, sim, a decisão está correta. Mesmo quando a letra da lei, você olha a letra, porque você é alfabetizado, você não é imbecil, e a lei está dizendo que não pode. Mas o STF está dizendo que pode. Por exemplo, o inquérito das fake news, que é um escândalo também, né? O inquérito das fake news do Alexandre de Moraes, que ele fez ex officio contra a Cruzoé, é ilegal, tem vários vícios de ilegalidade. E aí você olha e você percebe os vícios de ilegalidade. Aí você recorre ao STF, que está asseverando uma posição que é manifestamente ilegal, vai dizer, não, cumpra-se esta decisão aqui que é ilegal. E aí, você faz o quê? O que é feito a partir daí? Aí, se o STF resolver decidir qualquer coisa, mesmo as manifestamente ilegais, você precisa obedecer. Simplesmente porque o STF mandou. Então, o STF é a própria ditadura. Daí, a gente entende, com certas ressalvas, porque obviamente se trata de um exagero, quando os bolsonaristas falam que nós vivemos numa ditadura do judiciário. Os bolsonaristas dizem isso, porque eles pegam o inquérito das fake news do Alexandre de Moraes e eles mostram que o inquérito é viciado em ilegalidades. E é. E eles falam, então é uma ditadura. Porque o STF está desrespeitando a Constituição, não está agindo com zelo constitucional. O que o STF está fazendo? Ele está fazendo uma decisão manifestamente ilegal, expedindo uma decisão ilegal, e você é obrigado a obedecer. E aí você pode recorrer. Mas aí você tem que recorrer a quem? Se a Corte Máxima de Justiça é o próprio STF. E se no final o STF asseverar que a decisão ilegal tem que ser cumprida?
É óbvio que isso não tem sentido. É evidente que a essa altura do campeonato, em que nós temos uma corte de justiça que está desmoralizada e que tem, sim, cometido uma série de decisões ilegais. As pessoas estão vendo isso acontecendo. Esta corte de justiça precisa ser parada de alguma maneira. É necessário gerar algum tipo de impasse institucional. Quem teve pela primeira vez a ideia dessa coisa de não cumprir decisões ilegais fui eu. Falei várias vezes isso, várias e várias vezes. Que era assim que deveria ser feito. Teve um programa que eu fiz quando ainda estava rolando a live da missão, tinha um negócio da live da missão, eu fiz uma live da missão rapidamente, onde eu fiquei estressando as possibilidades. O que um presidente faria se viesse a decisão do STF. E eu fiquei insistindo nisso, não, tem que haver algum tipo de impasse institucional. Você está no meio de uma operação policial de libertação dos caras que estão na favela, num complexo, como o Renan dá várias vezes esse exemplo. Aí você vai fazer o quê? Você vai parar tudo? Vai colocar todas as pessoas em risco de vida? Tanto os habitantes da favela, a população da favela, quanto os policiais. Aí você coloca os policiais e os habitantes de favela em risco porque, sei lá, Flávio Dino achou por bem dizer que não pode fazer aquilo ali. Porque ele tem uma interpretação sobre a doutrina dos direitos penais da Alemanha e ele acha que não cabe. Pô, isso é absurdo. E o que os jornalistas respondem? Eles se atêm, quer dizer, se atêm assim, a um... Não, a gente tem que seguir isso aqui, porque isso aqui é populista, isso aqui não pode... Sim, mas como é que vai resolver então o problema do STF? Porque assim, se tivesse uma solução para o problema do STF... não precisaria descumprir nenhuma ordem, porque as ordens do STF todas seriam manifestamente legais. Eles são os juristas mais importantes do Brasil, eles estão na Suprema Corte. Então basta eles fazerem ordens legais que todo mundo vai cumprir. Então qual é a solução? Assim, qual é a solução? Ah, não pode descumprir. Tá, vai fazer o quê? Ah, então você vai cumprir tudo. Mesmo quando for um absurdo, mesmo quando for a coisa mais ilegal do mundo, se o STF quiser falar que, sei lá, suspender a liberdade de expressão no Brasil, como de certa maneira o STF tentou fazer com os bolsonaristas e tenta fazer, aí você vai ter que aceitar.